Boa noite, gente. Acho que todos nós temos no nosso coração diversos sentimentos: alegria, paixão, amor, tristeza. E dentre esses sentimentos temos a solidariedade. Mas a solidariedade nem sempre ela é colocada em prática, porque temos dúvida de como fazer isso. E hoje eu vou dizer para vocês que eu acredito que a solidariedade é um sentimento que, para quem pratica, custa muito pouco, mas para quem recebe, ele vale muito. Eu, quando era criança, ia para o parque com a minha mãe, perto da minha casa, e naquela ocasião eu via as crianças na rua e me compadecia por vê-las ali na pobreza, na miséria. Aquilo me doía muito o coração. Mais velho, fiquei adulto e continuei tendo esse sentimento. E tinha o propósito de encontrar algo que eu pudesse fazer para atenuar um pouco essa dor que me incomodava tanto. No ano de 1994, eu conheci uma mulher que me chamou muita atenção, numa reportagem na televisão. Chamava-se Flor de Lis. Essa mulher levou para a casa dela uma porção de crianças e começou a cuidar delas. Eram 37 naquela ocasião, além dos 3 filhos biológicos que ela tinha. E aquela mulher não esperava que, com o passar do tempo, o juiz fosse à sua procura, porque a casa não tinha documento, as crianças não estavam regularizadas. E ela se assustou quando ela percebeu que ela ia perder as crianças. Ela resolveu fugir. Foi dormir numa outra comunidade, em Parada de Lucas, onde um traficante emprestou a casa para ela morar. E ela estava ali muito assustada, passando uma grande dificuldade, e eu não sabia de nada, mas continuava depositando um dinheiro na conta dela, toda semana. Um dia, eu lendo o jornal, vejo a notícia: Flor de Lis está fugindo da polícia, desaparecida do Jacarezinho, levando mais de 30 crianças. Tomei um susto danado e parei de depositar o dinheiro. Ela me ligou, me procurou: o que aconteceu? O dinheiro não entrou mais, esse é o único dinheiro que eu tenho para comer. Falei: é lógico que você está fugindo da polícia, eu não vou poder mais te ajudar. E ela me disse, então: eu estou fugindo sim porque eu quero ficar com essas crianças que são os meus filhos, são a minha família, eu não vou abandoná-los de maneira nenhuma. E aquilo me comoveu. Eu convidei ela então para vir ao meu escritório conversar comigo. E nessa conversa ela me contou o trabalho que ela fazia, que ela conheceu essas crianças lá na Central do Brasil, uma estação ferroviária, onde uma jovem de 17 anos que estava embriagada jogou a criança, filha recém-nascida, numa lixeira. E ela foi lá, resgatou a criança e levou a mãe e a filha para casa. A mãe voltou para a rua, deixou a bebezinha com ela. Alguns dias depois, voltou à casa da Flor acompanhada das 37 crianças, pedindo pelo amor de Deus para entrar, porque um grupo de extermínio estava dando tiro neles lá na Central do Brasil. E ela me disse: entraram na minha casa e estão comigo até hoje. Eu sou a mãe Flor. E aquilo me tocou, eu fiquei muito sensibilizado e falei: olha, fugindo da polícia eu não posso te ajudar, mas vamos tentar então regularizar a tua situação. E junto com os meus irmãos e os meus amigos conseguimos alugar uma casa para ela, conseguimos plano de saúde, conseguimos botar as crianças na escola, e o juiz me deu 6 meses para a gente fazer todos os ajustes legais. Quando passou esse prazo, ele foi visitar a casa, encontrou tudo funcionando, me deu os parabéns e disse: deixo de ser um perseguidor e passo a ser um apoiador de vocês. Fiquei muito contente, porque, afinal de contas, eu não havia parado de fazer nada e aquela família tinha se transformado de uma maneira tão significativa. Feliz que ficamos, procuramos outro lugar para apoiar. Encontramos a Fernanda, que fazia o trabalho com crianças com paralisia cerebral, em Petrópolis, crianças que também não têm família. Mobilizamos os amigos para lá, conseguimos mudar a casa de local, conseguimos prover alimentos, roupas, remédios, e aquilo foi melhorando cada vez mais, até que em 97, quando eu fui fazer uma visita na casa, uma das crianças me chamou a atenção. Era uma criança nova, que não estava lá até então. Ela tinha uns 5, 6 anos, ela ria, brincava, corria. Eu perguntei: Fernanda, essa menina não teve paralisia cerebral? Qual é a história dela? Por que ela está aqui? Ela falou: é verdade, essa menina teve meningite pequenininha. Com o passar do tempo, ela agora recentemente foi parar no médico. E os médicos no hospital, quando examinaram, viram que ela foi envenenada. Envenenamento é caso de polícia. Tiraram a guarda da menina. Mandaram para o Ministério Público, para a Fundação da Infância e do Adolescente. E aí, hoje ela está aqui. Ela veio para cá porque a Fundação não tinha outro local melhor para ela.
fiquei com aquilo no coração, voltei para o Rio, procurei a Flor e convidei a Flor para a semana seguinte nós visitarmos a casa. E fomos até lá. E ao chegar lá na casa, a criança veio no colo da Flor, já fez um carinho. Quando separou, eu propus à Flor: o que você acha da gente levar ela para o Rio até a gente encontrar um lugar para ela? E a Flor, sem hesitar, me disse: claro, vamos levar sim, vai ser muito bom para ela. Botamos a menina no carro e naquela tarde voltei para a casa da Flor de Lis com a criança, assustado, sem saber o que queria acontecer, com medo, inclusive, de ela não poder ficar na casa. Mas ao chegar na casa tive uma grande revelação, porque as crianças abraçaram ela, acolhendo como sendo mais uma irmã, sendo tão bem recebida como elas foram um dia. E ali, naquele momento, eu entendi que, sem querer, nós havíamos constituído 3 forças: a força da Flor de Lis, dos nossos amigos e do Lar Santa Catarina. Embora em locais distantes, pessoas distintas, havia em comum a solidariedade que nos unia e que estava sendo capaz de transformar a vida humana. Isso nos entusiasmou tanto que, com o passar do tempo, voltando para casa, nós entendemos que nós tínhamos que dar um nome ao nosso instituto, ao nosso movimento, criar uma instituição. Nasci, então, o Instituto da Criança para olhar para as crianças do Lar Flor de Lis e do Lar Santa Catarina. Mais adiante, os anos passaram, começamos a ver que para as crianças estarem bem, tínhamos que olhar também para as famílias. Criamos um programa de educação, o Espaço Cidadão, para falar de cidadania, planejamento familiar, relação interpessoal, alcoolismo e droga, e outros temas que são relevantes para a educação familiar. Mais adiante, em 2008, eu dei um grande passo. Deixei a minha vida como empresário e passei a me dedicar integralmente ao Instituto da Criança. Passei a só trabalhar diariamente para desenvolver o Instituto. E, nesse momento, nós fizemos um planejamento e, nesse encontro, entendemos qual era o propósito do Instituto naquela época: fortalecer os empreendedores sociais, as pessoas que estão à frente dos projetos. E foi assim até o ano de 2015, quando ficou pronto o nosso livro dos 20 anos. Ao fazer esse livro, foi entregue para mim o rascunho, e lendo e relendo o rascunho, eu finalmente entendi que o propósito do Instituto sempre foi, e eu acho que sempre será, inspirar o exercício da solidariedade. Fazer as pessoas colocarem em prática esse desejo e perceberem o quanto elas podem fazer, o quanto elas podem vibrar quando elas encontram esse caminho. O Instituto da Criança tem como objetivo transformar a solidariedade em ação. A organização funciona como uma via de aproximação entre pessoas físicas e jurídicas, que têm condições e vontade de investir no social, mas não sabem como fazer esse investimento chegar a quem realmente precisa. Ele conecta e articula esses 2 grupos, assessorando empresas e canalizando recursos financeiros, humanos, materiais e conhecimentos técnicos, a fim de promover o desenvolvimento social. E assim o Instituto virou uma empresa parecida com as empresas do segundo setor, só que com um objetivo de promover o desenvolvimento social através de gestão de projetos. Trouxemos para o Instituto boas práticas do segundo setor, como planejamento estratégico, como indicadores de desempenho, gestão de projetos, PMI, engenharia de processo, auditoria independente, conselhos consultivo, fiscal, SharePoint, CRM e uma série de outros processos para que a gente possa ser percebido pelas empresas como uma solução ideal para que as empresas queiram estar ao nosso lado. Em 2011, houve uma grande tragédia na região serrana, quando centenas de pessoas morreram e dezenas ficaram sem famílias. Nós fomos procurados por um amigo que o pai dele é o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, empresário aqui do Rio de Janeiro, que, muito sensibilizado com essa história, juntou-se com alguns amigos para que, junto com esses amigos, fosse possível construir casas para os desabrigados. 4 famílias amigas doaram um terreno para o Instituto da Criança e o Instituto começou, então, a desenvolver esse projeto, fazendo a construção de 24 casas com 3 quartos para selecionar as famílias que foram atingidas e entregar a ela essas casas em maio de 2013. Isso foi um momento inesquecível, porque foi possível resgatar a vida digna dessas pessoas, dar a elas a condição de retornar para a sociedade. Estavam morando em casa de amigos, em casa de parentes, todo mundo ainda muito abalado, e 24 famílias ganharam. Nós ainda tínhamos terreno, mas não tínhamos mais dinheiro. Aquela ocasião já havia passado muito tempo da tragédia, as empresas já não doavam, não conseguíamos. Descobrimos então que o governo de estado tinha recebido da iniciativa privada casas pré-moldadas que até então não sabiam onde colocá-las.
Mostramos então o nosso terreno, fizemos uma articulação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, e assim foi possível nós fazermos mais 50 casas no nosso terreno, e hoje temos lá 74 famílias vivendo dignamente. Isso foi muito importante para a gente, porque nos fez acreditar que sim, era possível fazer mais. Quanto mais nós uníamos as pessoas nesse propósito, maior era a força da nossa rede e a capacidade de nós devolvermos, entregarmos para as pessoas que precisam algo que seja útil na vida delas. Hoje o Instituto da Criança é uma solução que se apresenta como uma rede, é uma força e procura trazer para a sociedade a cultura da solidariedade. O nosso grande desafio é potencializar o processo por meio de ações conjuntas que estimulem o público para atrair novas adesões em escala exponencial. Queremos fazer com que o Instituto cresça, tenha cada vez mais pessoas que acreditam na transformação social ao nosso lado. O Instituto da Criança corresponde às aspirações daqueles que procuram uma solução para atuar de forma efetiva a favor do desenvolvimento social. No ano de 2015, eu estava em São Paulo, quando eu conheci uma mulher, apresentada por um amigo. E essa mulher me contou uma história que eu guardo até hoje. Essa mulher era secretária do presidente de uma grande empresa. E esse presidente era também sócio dessa empresa. E no ano anterior, ele havia vendido a empresa e iria comprar uma nova empresa. Ocorre que todos os anos, essa mulher, a secretária, fazia um evento de Natal junto com seus amigos e convidava o presidente para participar e colaborar. Todos os anos ele contribuía, colocava uma boa quantia, mas nunca ele podia ir porque ele era muito ocupado. No entanto, aquele ano, como ele estava num período ali de mudança de empresa, ele tinha tempo e ela ficou muito surpresa e feliz quando ele apareceu na porta da casa naquela manhã, onde celebrariam a festa do Natal. Ela então disse a ele: presidente, muito bem-vindo, fique aqui na porta, receba as pessoas que forem chegando e vá encaminhando na medida que elas forem se aproximando. E assim ele fez. Passaram-se alguns minutos, o presidente entra na sala em que estava a secretária, com os olhos arregalados, um pouco agitado. Ela perguntou: o que houve, presidente, está tudo bem? Ele falou: tá, mas eu preciso falar com você. O que aconteceu? Eu estava lá na porta, quando chegou um rapaz com seus filhos e me disse: eu preciso falar com o Papai Noel. Eu falei: tudo bem, o Papai Noel está se vestindo, pode esperar um pouco. Não, eu preciso falar agora, antes das outras pessoas. Eu vi muita aflição naquele rapaz, resolvi levá-lo até o Papai Noel, que estava na sala ainda, terminando de trocar a sua roupa ali, se preparando. E o rapaz, quando chegou, foi logo se apresentando. Olá, Papai Noel. Eu me chamo fulano e eu tive um ano em que eu cuidei da minha família. Eu fui um bom homem, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas eu estou passando uma grande dificuldade porque eu estou sem emprego. Eu queria, diante do Senhor, pedir que no ano que vem eu conseguisse um emprego. O Papai Noel incorporou o espírito do Natal e disse para ele: olha, meu filho, eu estou vendo que você realmente é um homem bom. E o Natal é o tempo de esperança, de renovação. E eu tenho certeza que esse ano que vem você vai encontrar o seu emprego. E o rapaz saiu ali feliz. E eu estou aqui para dizer que eu estou indo embora. Eu vou embora porque eu vou procurar um emprego para esse rapaz agora. Eu vou ligar para os meus amigos, eu vou dar um jeito. E assim ele fez. Saiu e conseguiu um emprego para o rapaz. E em seguida, ao abrir a empresa, já abriu essa empresa com uma área de responsabilidade social. E essa moça, secretária, se tornou a gerente responsável pela área. E naquela época ela me contou uma série de coisas que já vinham fazendo. Uma história que mostra gratidão. Mostra que, num determinado momento da vida, o presidente teve o reconhecimento da gratidão pela vida que ele tem, pelas oportunidades que a vida deu a ele. Teve a consciência, então, de que ele precisava ter uma atitude diferente, já que ele tinha tido tantas vantagens na vida. E, para ter coerência, ele foi a campo fazer uma ação. A gratidão, ela só tem valor quando ela tem atitude junto com ela. Nós temos que ter a coerência com a nossa gratidão. Nós vivemos num mundo em que as pessoas nascem em suas famílias, com pai e mãe normalmente. Essas pessoas nascem com amor, nascem com cuidados médicos, planos de saúde,
vão para uma escola, vão para um curso, aprendem, se formam, conhecem pessoas, fazem relacionamentos, criam uma rede e chegam numa determinada idade que entram na vida produtiva e começam, então, a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, a ter uma boa alimentação, a ter uma casa para morar, ter uma vida digna, vivem bem. Do outro lado, porém, existe um outro grupo social que, ao contrário, nasce sem família, sem pai, sem mãe, às vezes não tem ninguém, fica num abrigo, fica na rua, não tem um plano de saúde, não tem cuidados médicos, não tem estudo, não tem curso, não tem bons relacionamentos e, naturalmente, o que acontece? Ele não passa para a vida adulta de uma forma produtiva. Ele fica vazio nessa hora. Nessa hora, os que estão ali em cima conseguem enxergar que eles têm uma realidade diferente, precisam, diante disso, ter a consciência social aonde eles estão na escala humana. E nessa hora, quando nós temos a consciência, é preciso que haja a responsabilidade de devolver aquilo que a vida nos ofereceu de uma forma efetiva, criando soluções, criando situações que possam dar oportunidade para rompimento daquela barreira tão terrível, daqueles que ficam ansiando na expectativa de conseguir um dia alcançar o conforto, o bem-estar, a vida digna. Por isso, o Instituto criou um mecanismo para ajudar as pessoas a dimensionarem o valor da sua gratidão. Ora, se a pessoa tem um trabalho, ela tem 30 dias no mês, e cada dia desse mês tem um valor esse trabalho. Por que não pensar quanto vale o valor total, dividir por 30 e, em cima desse valor, mensurar um valor para doar? Aqui trazemos R$3. Quem tem morada também pode fazer esse mesmo raciocínio, vivendo 30 dias, quanto vale o dia, e assim apontar um valor para alimentação, para o plano de saúde, transporte, academia, e vai saber qual é o valor de doar. Pronto, acabou a dificuldade. Quem tem dúvida de quanto quer, quanto pode doar, aqui já fica sabendo. Muitas vezes as pessoas, quando eu pedia doação e recebia, me diziam: Pedro, não me agradeça. Desculpa, eu recebia a doação e dizia às pessoas: muito obrigado por sua doação. E as pessoas me dizem: Pedro, não me agradeça, eu que agradeço pela oportunidade de doar. Eu então dizia, eu ouvi tantas vezes isso, que eu comecei a entender que o ato de doar é um ato ao contrário. A gente oferece, a gente pensa que está dando, mas nós estamos recebendo. E não é só quando a gente dá dinheiro, é quando a gente dá amor, dá atenção, dá carinho, dá o olhar para o próximo. Nós recebemos a percepção de que nós somos pessoas úteis para servir a vida de uma outra pessoa, para que outra pessoa possa viver bem também. Assim, eu aprendi que o ato de doar é um ato inverso. Recebe-se muito mais do que se oferece. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado.